CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Como a gente prometeu aqui, né? Até a COP30, nós vamos tratar muito dos eventos climáticos e sempre abrindo, né, o primeiro dia do mês, a primeira quarta-feira do mês. Hoje, então, quarta-feira, 1º de outubro. Cidades estão preparadas, gente, para todas essas mudanças que a gente está vendo que estão acontecendo na Terra, Marco? Bom dia, obrigada aí pela sua participação. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma coisa complexa, né? Estamos começando o mês de outubro, super feliz, está um dia lindo lá fora. Acho que é importante a gente também retribuir a natureza com elogios. Às vezes a gente passa o dia olhando no celular, esquece de olhar para as árvores, para as montanhas, para praias. Quem mora na beirada da praia não olha para o mar. Incrível, a gente sai de casa dirigindo ou no ônibus e não tem, né? Para um pouquinho, olhe para o mar, para a praia de Camburi, para a curva da Jurema, onde você estiver aqui no Espírito Santo, em Marataízes, em Piúma, Iriri, que é lindo, Ubu, maravilhoso. Então eu acho que a gente tem um planeta sensacional e a gente não está cuidando bem do planeta. Então as cidades estão preparadas para mudanças climáticas, estão se preparando. A cidade que antecipar, que começar a se preparar em infraestrutura, sai na frente, né? É importante essa percepção de que o clima mudou, que o planeta é outro, que nós temos hoje uma palavra-chave chamada adaptação. Nós temos que nos adaptar a um mundo novo. Poucos dias falaram que a Caatinga é um dos ecossistemas, um dos biomas que mais capta carbono. Olha que importância. Você passa pela Caatinga e fala, isso aqui é um deserto, essas árvores todas tortuosas, essas árvores cheias de espinhos. Você sabe por que essas árvores têm espinhos? Por que elas são tortuosas? A gente tem que parar para perguntar à natureza. A natureza é uma enciclopédia maravilhosa. Precisamos parar um pouquinho para refletir. Espinhos são folhas modificadas, adaptadas às mudanças climáticas, adaptadas à seca, porém captam, armazenam muito carbono. O cerrado brasileiro armazena muito carbono. Contribui para a diminuição dos efeitos das mudanças climáticas. Então, o carro-chefe para a adaptação das cidades é justamente o seu entorno arborizado, restaurado, a arborização de rua, as ciclovias, as ciclofaixas, estimulando o uso das bicicletas, o uso do transporte público, de preferência com ônibus elétricos, os pequenos caminhões de transporte de carga em São Paulo hoje. Você imagina se todos fossem elétricos? Então tem que haver um estímulo do governo, isso já acontece em alguns casos, para o uso, para adquirir, né, esses caminhões, pequenos caminhões de cargas que trabalham no centro de São Paulo, aqui em Vitória, é mais fácil de estacionar. Você já pensou se todos os caminhõezinhos pequenos aqui em Vitória fossem elétricos? Em Campo Grande, né, lá em Cariacica, na Serra, que tem um fluxo de veículos tão grande. Outra coisa importante é que as cidades precisam, né, ser reconstruídas a partir do centro. Os centros históricos estão abandonados no Brasil todo, no mundo inteiro. Barcelona restaurou o centro a partir da Olimpíada e deu um boom. Recife está fazendo isso, com centros de inteligência na região central. Vitória precisa fazer isso também, Vila Velha. Quantos prédios abandonados nós temos hoje no centro de Vitória, que poderiam ser restaurados, evitando que as pessoas que moram lá no final de Cariacica, lá na parte posterior de Vila Velha, na Serra, pegassem 2 ônibus para chegar em Vitória, porque trabalham ali. Você revitaliza o centro, você faz um melhor uso, né, desses prédios que estão construídos ali, você melhora o comércio e você diminui o fluxo de veículos que transportam pessoas no dia a dia, aumentando o índice de poluição atmosférica, que tem um ponto central chamado carbono. É o carbono em excesso que vem provocando essas mudanças climáticas. Então, é uma forma de descarbonização. Olha que palavra interessante, uma palavra nova, a gente vem utilizando já há algum tempo, mas é recente. Descarbonizar o planeta. Como? Veículos elétricos, boa arborização de rua com planejamento, restauração das áreas do entorno,
Você pega as cidades hoje, Fernanda, com um grande problema seríssimo. Além das altas temperaturas, você está chegando no verão, principalmente a cidade de interior, com baixa umidade relativa. Ontem eu fiz questão de olhar o termômetro da Praia de Camburi. Foi um dia de baixa umidade. 36 graus, estava 35% de umidade na beirada da praia. Eu estava ali no calçadão, eu viajei naquele termômetro, eu fiquei olhando, falei, gente, não é possível. O mar está aqui do lado. 35%, se não me engano, de umidade relativa, com 36 graus a temperatura, que subiu consideravelmente, né? E é natural, agora nós estamos caminhando para o verão, a primavera já começou, dia 22 de setembro, né? E já estamos caminhando. Então, quer dizer, é um novo planeta. Se as cidades não se prepararem, por exemplo, a Europa tem um problema sério. As residências não foram preparadas para altas temperaturas. Em 2005, morreram 10 mil idosos de calor na França. Na França. Por quê? Você não tem um ambiente climatizado. Então, nós vamos ter que começar a construir novos prédios, adaptação das casas com climatização. Mas aí tem um problema sério. Não tem produção de energia suficiente para abastecer todo esse consumo que vai aumentar. Aí o Brasil entra na frente. Nós temos uma energia sustentável, eólica, fotovoltaica, o álcool, o etanol, né? Quer dizer que a gente tem aí uma possibilidade, inclusive, de exportar energia para os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Para a Europa é difícil. Para a Europa, talvez o hidrogênio líquido nós podemos exportar. A Europa tem um problema seríssimo, por isso que está em início de uma decadência naquele continente, porque não tem condições de produzir energia, estão saindo da energia nuclear, né? A energia atômica, e estão agora de energia sustentável. Só que não tem o sol que nós temos aqui no Brasil, você não tem, né, uma condição favorável, natural, que nós temos aqui. O Brasil é riquíssimo. Então nós podemos, inclusive, exportar energia sustentável. Agora o Brasil está todo interligado, até Roraima está interligado, né? Acho que tem um mês atrás aí que fizeram essa interligação, e nós produzimos muita energia, tanto é que tem muito data center querendo vir para cá, Fernanda, porque nós temos produção de energia com potencial de aumentar não sei quantas vezes. Então as cidades precisam se preparar para as mudanças climáticas. Esse choque climático faz frio final de setembro e já inicia outubro com temperatura acima de 36, 35 graus Celsius. Então, os extremos climáticos... Que aguente, pois né? aí a gente adoece. E essas altas temperaturas estimulam a proliferação de quê? De vetores transmissores de doenças, como dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, malária e outras doenças transmitidas por mosquitos. Mosquito gosta de água e gosta de temperatura elevada. As fêmeas param de depositar ovos no inverno, porque abaixo de 20 graus ela não deposita, ela vai entrar num ciclo reprodutivo a partir do metade da primavera, verão. Então, vamos voltar a falar da dengue daqui a pouco, Fernanda. Uhum. E as cidades, Marco, elas estão preparadas? Não estão preparadas. Quais estariam preparadas aqui? Poucas cidades do Brasil. Vitória é uma das cidades que tem hoje uma adaptação boa. Nós temos aí 55% de área verde. Olha que bacana. A Organização Mundial de Saúde fala em 12 metros quadrados por habitante de área verde. Uhum. Vitória está bem adaptada, se preparou desde a década de 90 para essa questão das mudanças climáticas, porém não tem um plano, né? Não tem um planejamento para as mudanças climáticas. Está construindo agora. Então, as cidades precisam confeccionar seus planos relacionados às mudanças climáticas. Nós temos poucas cidades, Curitiba, Maringá, Londrina, Vitória, mesmo sem um plano, ela é bem adaptada a essas mudanças climáticas. Nós temos ciclovias, ciclofaixas, um plano municipal de arborização. Vitória é a terceira cidade do Brasil a ter um plano de arborização, quer dizer, o planejamento. Nós temos as áreas do entorno restauradas, como Fonte Grande, Pedra da Cebola e outras unidades de conservação. São 17 unidades de conservação dentro da ilha, olha que coisa interessante. Né? Nós temos, lógico, a região continental também. Quer dizer, são poucas cidades. No mundo, nós temos algumas cidades dos países nórdicos, lá na Noruega, na Dinamarca. O Canadá tem algumas cidades também. E é importante a gente fazer uma reflexão. Precisamos nos preparar
para as mudanças climáticas. Atenção, gestores municipais, invistam, né, no planejamento e na prevenção da questão das mudanças climáticas. Obrigada, Marco. Até quarta que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.